Programa de Cara com Caramba, mais uma vez de volta aqui pela TV Rio Preto, Canal 7. E a gente sempre procura caprichar, aliás, eu capricho até demais em trazer meus convidados aqui para um bate-papo. E hoje eu estou trazendo um psicólogo, ele é psicoterapeuta clínico e ele não é de São José do Rio, aliás, ele não mora em São José do Rio Preto, mas ele vem aqui sempre e eu descobri do talento dele. Então, por isso eu fiz o convite para que ele estivesse aqui hoje. Eu estou falando de Pedro do Nascimento. Tudo bem, Pedro? Tudo bom, Cida. Que bom que você está aqui hoje, deixou um pouquinho seus afazeres, os seus clientes de Rio Preto e veio aqui bater um papo comigo. Tá tudo bem, né? Tudo ótimo, melhor ainda agora que conseguimos marcar esse horário de estar aqui com você. Pois é, mas você mora em Curitiba. Eu moro em Curitiba há 31 anos. Pois é, mas eu queria primeiro saber de você, quem é você? Pedro do Nascimento, natural de São José do Rio Preto. Ah, você nasceu aqui. Natural de São José do Rio Preto. Eu já ia perguntar como é que você descobriu o Rio Preto. Essa cidade, ela está no meu coração. Aliás, onde a gente nasce, fica no coração. Impressionante, é interessante isso, né? Eu tenho um orgulho enorme de Rio Preto, de ter nascido em São José do Rio Preto. E desde sempre, desde garoto, desde menino, eu diria, eu sempre procurei, sempre quis, sempre vislumbrei ajudar o outro, trabalhar pelo outro. Aí, quando chegou a hora de ir para a faculdade, eu disse, vou fazer psicologia. Fiz psicologia em Londrina. Há quanto tempo isso? Nossa, Cida, eu me formei em 83, há 35 anos. Já está até perdendo as contas. Há 35 anos eu me formei em psicologia e fui para Curitiba. E comecei a trabalhar como clínico em Curitiba. Por que foi para Curitiba? Então, trabalhar como psicoterapeuta sempre nos exige um centro grande. Um centro grande. Londrina, mas por que não voltou para Rio Preto? Então, naquela época, Rio Preto era pequeno? 83, Rio Preto não era a metrópole que é hoje, não é? E aí apareceu a possibilidade de Curitiba, e eu falei, Curitiba, e aliás, eu vislumbrava Curitiba, não tinha uma razão, eu vislumbrava Curitiba como um destino. Aquelas coisas que dá na alma, assim, e a gente não sabe explicar direito. Eu vislumbrava Curitiba como uma opção. E apareceu, os caminhos foram se abrindo, eu fui a Curitiba. Lá em Curitiba eu conheci o Frei Albino Aresi, um frei capuchinho, que montou no Brasil, naquela época estava em alta, agora já deu uma caída, a Associação Mensana. E a Associação Mensana, uma matriz em São Paulo, e 8 filiais em 8 capitais. Curitiba era uma delas. Conheci a Clínica Mensana de Curitiba, fui a São Paulo, fiz um curso com o Frei Albino. O Frei Albino gostou de mim e me colocou na clínica dele lá em Curitiba. Mas você, fora de Rio Preto já há tantos anos, agora está voltando. Mas você também tem parentes aqui, não é? Tenho familiares aqui. A família do meu pai toda é de Rio Preto. Do seu pai? Do meu pai. Da minha mãe é de Londrina, a maior parte. Então por isso que você foi para lá? Foi por isso que eu estudei em Londrina. Então, eu tenho uma ligação, meus pais se casaram em Londrina, então eu tenho uma ligação com Londrina. Então, mas você atua hoje como clínico há quanto tempo? 31 anos. 31 anos. Desde que eu fui para Curitiba. Então, mas desde que você foi para Curitiba. Isso. Porque o psicólogo, eu sou leiga no assunto. Sim, diga. Aí você parte para a psicoterapia. E como é que é a técnica que você usa? Então, quando na faculdade, nós tínhamos 2 opções de técnica psicoterapêutica. A comportamental, que é Mas naquela época tinha psicoterapia? Eu não ouvia falar, pelo menos. Tinha. Mas você falava muito pouco, né? Muito pouco, era bem menos difundido. E ainda as pessoas como até há pouco tempo atrás, se bobear um pouco hoje ainda, aquele estigma de que quem vai fazer terapia é porque está com algum problema, está com alguma... E não é verdade, não é verdade. Todos nós precisamos de fazer uma psicoterapia, sem exceção. Você sabe que eu nunca fiz? Tem que fazer, então. Meu consultório
E aí, como é que é essa técnica, por exemplo? Então, eu estava te falando. Em Londrina, naquela época, tinha duas correntes terapêuticas. O behaviorismo comportamental de Skinner e a psicanálise freudiana. Todos queríamos optar pela psicanálise freudiana, muito mais assim, glamurosa, né? Por razões outras, eu não consegui entrar na turma da psicanálise freudiana. E entrei na turma do behaviorismo, do comportamental. E foi o que eu me formei. Eu me formei num processo psicoterapêutico de estímulo-resposta, técnicas de mudança de comportamento. É uma corrente que considera o ser humano fruto do meio e dos condicionamentos do meio. Então tem que usar algumas técnicas para dessensibilizar, limpar traumas, medos, através de técnicas ligeiramente mecânicas. São difíceis? Não, é simples. Mas não vê o ser humano como um todo, corpo, mente e alma, como é o caso meu desde 30 anos, quando eu comecei a trabalhar como clínico, porque conheci o Frei Albino. E o Frei Albino tinha uma visão diferenciada do ser humano. O Frei Albino é psicanalista, psicoterapeuta e hipnólogo. Hipnólogo. Ele ia para Curitiba, lotava o Teatro Guaíra. Você não quis fazer hipnose? Eu faço. Isso que eu vou te falar hoje aqui ainda. Eu faço, é a minha técnica principal. Olha que Desde máximo. 30 anos atrás. Eu trabalho com hipnoterapia. E na sequência da nossa conversa eu vou te explicar em detalhes. Então só para concluir, desculpe, fui a São Paulo, conheci o Frei Albino e comecei a trabalhar com a técnica dele, que ele considera o ser humano como físico, mental e espiritual. E tem que trabalhar esses três aspectos. Se trabalhar só um, não trabalhar os outros, a problemática tende a retornar. De uma outra forma, mas tende a retornar. Porque a causa é sempre a mesma. A causa emocional é a mesma. Você trabalha um efeito. Você está com pânico de elevador, de lugares fechados, claustrofobia. Aí vamos eliminar esse Eu tenho medo. claustrofobia, Tem? mas não por elevador. Esses equipamentos médicos que você põe para fazer... sim, que entra naquele túnel. Que entra naquele tubo? Sim. Nossa Senhora, para fazer um exame, eu tenho que ficar de bruço. Olha só. E às vezes de bruxo o resultado às vezes pode não ser o mesmo, né? Lógico. Mas, ou senão eu tenho que tomar alguma anestesia tranquilizante para eu poder entrar. Certo. Que coisa, não? E tem técnicas comportamentais que eliminam esses sintomas. E é fácil? Não é difícil, é fácil. Elimina os sintomas. Mas o que acontece? Por que você tem isso? Qual é a causa? Existe uma causa emocional. Se eliminar só o sintoma, a causa vai permanecer. Mas é engraçado porque quando eu tinha um peso bem menor, eu suportava. Depois eu ganhei peso, que eu não aguentei mais. Alguma coisa, em função do teu peso, detonou essa síndrome. Que coisa interessante. E aí tem que ver o que é que lá na tua mente inconsciente é que está causando isso. Olha, e escuta, qual que é a razão por você ter optado por essa técnica? A do Frei Albino? É. Porque eu sempre quis, desde o início, desde quando eu saí da faculdade, uma técnica alternativa. Eu nunca me interessei... Na realidade, você queria ser diferente, né? Eu sou meio diferente, eu sou meio questionador e eu queria uma técnica alternativa. Eu nunca gostei muito das técnicas tradicionais, aquela psicoterapia que se estende por anos. Sei. A fio. Quer dizer que um cliente que chega até você, cada caso é um caso, lógico, mas a maioria, você abrevia o tempo de tratamento? Perfeito, Cida, é isso mesmo. Que legal. É isso mesmo. A psicoterapia Porque tem gente que não tem muita paciência, é o meu caso. Aliás, já de um bom tempo para cá, eu ia dizer hoje em dia. Não é hoje em dia. Desde muitos anos para cá, as pessoas têm uma vida muito agitada. Exatamente. Tem muitas coisas para fazer. Eu tenho. Ficar numa psicoterapia durante anos, indo muitas vezes, no mínimo uma vez por semana no consultório do psicoterapeuta, acaba sendo angustiante. Desgasta também. Desgastante. Né? Então a psicoterapia que eu faço, em função da técnica que eu uso, e que eu quero te explicar ainda hoje, ela é breve,
é rápida Sim. e eficiente, porque vai nas causas, como eu estava te falando. Agora, eu queria que você me falasse um pouquinho sobre esse processo de regressivo, é um processo que é muito bacana, né, também. Exato. É do momento, né? É isso que torna a psicoterapia rápida e eficiente. E como é que ela funciona? Olha, é muito simples, é extremamente simples. Eu costumo nem usar a palavra, você usou a palavra certa. É um processo regressivo. Muitas pessoas falam, Pedro, você trabalha com hipnose? Eu prefiro falar que não. Porque já gera na mente das pessoas ideias distorcidas, ideias erradas. Essa hipnose que tem nos programas de TV, em que a pessoa mastiga um dente de alho, pensando ser um chiclete ou qualquer coisa assim. Funciona dessa forma, funciona, mas não é isso que eu faço. Agora, nós vamos deixar uma pergunta no ar. A questão da regressão eu falo depois. Exatamente, que nós vamos para o nosso intervalo. Certo. Porque eu quero que você explique direitinho como é que funciona isso. Perfeito. Porque eu tenho curiosidade. Combinado. Só no Rio Preto Shopping você encontra incomparáveis possibilidades e esplêndidos sabores em 2 praças de alimentação com mais de 40 opções de lojas. Rio Preto Shopping, o meu, o seu, o nosso shopping. Mas, Pedro, fala para mim desse processo regressivo, como é que funciona, e fala também dos resultados. Perfeito. Basicamente, Cida, existem 3 níveis de transe hipnótico. O leve, o médio e o profundo. Eu uso o leve, onde você fica sempre consciente. E eu ali do seu lado, dirigindo o trabalho, você sabe que está ali, deitada, e eu estou do seu lado. Então não existe inconsciência nesse processo. E por que o leve é melhor? Justamente por isso, porque há consciência. E eu vou trocar com o cliente, ele trazendo para mim conteúdos emocionais da vida dele, lá da infância, onde eu peço para ele ir, porque nas primeiras sessões eu já descobri onde estão as causas das dificuldades que ele está trazendo para mim, que ele quer resolver. Eu já descobri isso nas primeiras sessões. Quando nós sempre na primeira sessão você já ajuda, não? Na primeira sessão, muitas vezes, já ajudo. É. O cliente já sai com uma outra postura. Mas na primeira sessão eu chamo de teórica. Aí nós não vamos para a prática. Você vai estudar um pouco mais. É uma anamnese, eu estudo o caso, uma primeira, numa segunda, talvez numa terceira. Passada essa fase de levantamento da história do cliente, da vida do cliente, é que nós vamos para as sessões práticas, onde eu coloco o cliente no divã, faço um relaxamento profundo, para que ele abaixe a frequência mental, frequência cerebral. No eletroencefalógrafo, registra as ondas cerebrais. Nós estamos aqui sentados conversando, se colocasse um eletroencefalógrafo na nossa cabeça, iria registrar ondas beta. Quando nós fechamos os olhos, relaxamos, nós começamos a diminuir as ondas cerebrais e entramos em alfa. Em alfa, nós já conseguimos conversar com o inconsciente do cliente.
Ai, que massa. Eu digo que abre uma janelinha na mente para um túnelzinho para contato com o inconsciente, que é onde estão as causas. Tem que falar com o inconsciente. E o inconsciente só entende símbolos e emoções. Ele não entende as palavras. Agora, a mente trabalha quando você está dormindo, é verdade? É verdade. Os sonhos é uma prova, né? Os sonhos são... Tem vários tipos de sonhos. Mas os sonhos é a mente trabalhando. Quer dizer que os resultados que você tem trabalhado são, assim, os melhores. Tem sido bacana. Então, aquilo que eu estava te falando. Em poucas sessões, muitas pessoas perguntam, quantas sessões, Pedro? Quantas sessões? É difícil dizer, difícil dizer, não dá para falar. Cada caso é um caso. E tem clientes que é interessante. A maioria, aliás, eles vão no consultório levando uma queixa. Eu preciso resolver isso. Mas, uma vez ali no consultório, o leque vai se abrindo tanto que nós vamos descobrindo uma série de outras coisas. Mas desde quando nasceu, de repente, né? Sim, é verdade. E aí nós vamos trabalhando tudo. Caso o cliente concorde, né? queira, né? Nós vamos aceite, né? Fazendo uma revisão Aliás, se ele completa. vai procurar, porque ele está aceitando. Sim, Né? já vai lá pensando. E, aliás, o que leva ele para o consultório é toda essa gama de emoções que estão descompensadas, estão desajustadas, estão em conflito. Geralmente, papai e mamãe em luta dentro da psique. Olha. Eu quero te falar sobre isso também, se a gente tiver tempo. Mas pode ir falando. Posso ir falando? Quanto mais diferentes forem pai e mãe, maior é o conflito intrapsíquico que a gente carrega. Se os pais forem muito diferentes um do outro, qual é a nossa tendência como filhos? É agradar tanto o papai como mamãe. Para eu agradar o papai, eu tenho que ser de um jeito. Eu tenho que me mostrar, não é um teatro. A gente acaba sendo mesmo igual ao papai. Para, entre aspas, no inconsciente, agradar o papai. Mas eu tenho também a mamãe, eu tenho que também receber o amor da mamãe. Aí eu tenho que ser igual à mamãe para agradar a mamãe. E aí, o que vai acontecer? Fica, né? Quando eles são mais ou menos parecidos, é meio fácil. Quando eles são muito diferentes, o conflito intrapsíquico fica gigantesco. Essa é uma das causas de síndrome de pânico, fobias, angústia. E na depressão, né? Isso tudo acaba gerando depressão. Aí as pessoas costumam observar isso e falar, a depressão é por causa da vida agitada, da correria do dia a dia. Isso aí é só um... É igual um dia desse uma pessoa falou assim a fulana está com depressão. Aí a outra falou assim, isso no meio de uma roda, né, que eu estava. Manda ela lavar um tanque de roupa que ela sara. Olha que absurdo. Olha os absurdos que a gente escuta também, né? Como se depressão não fosse um problema seríssimo. Seríssimo. Eu sei disso. Eu já tive um problema de uma pessoa na família, foi muito sério. Seríssimo. Mas, Pedro, porque você está sendo convidado hoje para vir aqui, porque você está aí com uma clientela muito bacana aqui em Rio Preto, tem vindo aqui a cada 15 dias. Isso. E o que você está trazendo aqui para nós? É o que você faz lá? Isso, exatamente. É esse trabalho de uma psicoterapia regressiva, onde eu coloco o cliente nesse estado de relaxamento, ele entra em alfa, aí eu vou levando ele a vivenciar situações de vida da infância, onde estão as causas. E aí nós temos que ressignificar, dar um significado novo nas imagens de papai, nas imagens de mamãe. Muitas vezes tem que cortar o cordão umbilical emocional com papai e com mamãe. Porque só quando nós nos desligamos de papai e de mamãe é que nós vamos nos tornar nós mesmos. Exatamente. Tem muitos teóricos que falam, seja você mesmo. É importante ser você mesmo. Legal? É muito importante, fundamental. Mas se nós não nos desligarmos emocionalmente do papai e da mamãe, não consegue nada. Não consegue ser a gente mesmo. Como que eu vou ser eu mesmo? Imagina, não vai conseguir nunca. Não tem como. Existe uma idade
para isso? Para que a pessoa se desligue. Se desligue, que eu quero dizer no bom sentido, do pai e da mãe? Não ficar nessa dependência, por exemplo? Não, não existe. Tem muita gente... Porque eu conheço gente que tem aí seus 50 e tantos anos, que são É isso que eu ia falar totalmente agora. dependentes. É isso que eu ia falar. E mais do que dependente, muitas vezes, dependente não só de morar ou financeiramente, alguma coisa assim, mas não, dependente emocionalmente. Também. Tem muitas pessoas, infelizmente, que não conseguem ser elas mesmas. que têm uma profissão legal, um intelecto legal, são bons profissionais, são boas pessoas, têm uma boa formação, têm um bom rendimento, têm um bom padrão de vida, mas emocionalmente Que coisa, não? não se desligaram do papai e ou da mamãe. Pois é, mas como é que devemos proceder para afastarmos a negatividade que permeia entre nós? Agora você tocou num ponto fundamental. Aliás, negatividade é o primeiro capítulo do meu livro. Aí, aliás, eu já tenho o seu livro, eu já dei uma folhada, e agora quem está lendo é meu marido, porque eu não estou tendo muita paciência para ler, ele está lendo e ele comenta comigo. Certo. Então, negatividade zero. Negatividade é básico em nós, seres humanos. Verdade. Impressionante, Cida, como nós somos carregados de negatividade. Impressionante, impressionante. É como se fosse algo genético que nós trazemos dos nossos ancestrais lá das cavernas. O medo é uma das maiores negatividades. O medo é o sentimento mais detonador do ser humano. Que coisa, hein? Lógico, nós não podemos sair à noite numa rua escura, num local arriscado e dizer que não vai ter medo. Não Claro. Esse medo é até necessário para a preservação da vida. Mas é o medo de viver, é o medo de enfrentar, às vezes, as dificuldades, de não é? ser na vida. De mostrar o que faz, com coragem, com determinação. Esse medo nos limita, é muito limitante. Né? E as negatividades, então, nós temos que ir compreendendo elas. Nesse processo regressivo, eu ajudo o cliente a fazer isso, a ir encarando essas negatividades e superando uma a uma. Agora, quando é que você vai lançar teu livro aqui em Rio Preto? Porque você fez dias atrás, na Cleiva Nascimento, para um pequeno grupo de amigos, mas e aqui, vamos fazer... Você estava lá? Então, vamos fazer... em um lugar, por exemplo, vou te sugerir, no Rio Preto Shopping Center, então, eles estão fazendo eventos super bacanas, voltados para diversos assuntos, e eu acho que o teu assunto é o do momento, entendeu? Hoje as pessoas não vivem, a maioria que eu conheço, não fica sem um psicólogo, um psicoterapeuta, ainda mais do seu nível. Eu acho que é muito interessante, eu tenho uma amiga que coordena isso tudo, e ela vai fazer o convite para você. Maravilha. Agora nós estamos aí... disponível. No final do nosso bate-papo, infelizmente, mas eu tenho aquele bate-papo rápido com respostas rápidas. Perfeito. Qual que é a sua maior qualidade? Sinceridade, honestidade. E o seu defeito? É com o tempo. Ligado ao tempo. E se não fosse você, quem você gostaria de ser? Olha... uma criança. E o que não pode faltar na sua mesa? Um bom livro. Ah, é? E se fosse para você voltar ao passado, que época você gostaria de voltar? Quando eu tinha 14 anos de idade, aqui em São José do Rio Preto. Ah, que legal. E uma viagem inesquecível? Olha, é interessante te falar isso, mas quando eu era menino, aqui em Rio Preto também, uma viagem que ficou inesquecível, simples, mas para aquela época e para mim como garoto, quando eu saí daqui de Rio Preto e fui para Londrina. Olha só, hoje é um pulo, mas naquela época era uma aventura. Ah, que legal. E se fosse para você voltar ao passado, que você falou que gostaria de ser uma criança, né? Isso. E se você ganhasse milhões na loteria, o que você faria?
Sabe que eu já pensei nisso? Eu tenho um lado voltado para o social muito grande. Inclusive, eu estou fazendo alguns trabalhos aqui em Rio Preto, já voltados para o social. Se eu ganhasse milhões na loteria, certamente, sem dúvida nenhuma, eu iria investir na área social. Eu iria tirar do meu bolso e aí eu ia conseguir apoio daqui, apoio dali. Mas para começar, você tem que ter um capital grande. Eu tiraria do meu bolso e faria trabalhos na área social. E uma saudade? Meu pai e minha mãe, que já foram faz tempo. E um tesouro? Nossa, meus filhos. Que bom. Olha, Pedro, você ainda um dia vai voltar com alguma novidade dentro da sua especialidade, mas eu já vou apressar esse convite para essa minha amiga, para a Soraya Pericoco, para ela trazer você no Rio Preto Shopping. Uma livraria, uma parte cultural do shopping, e o shopping tem investido muito nessa parte. Certo. Então, nós vamos, com certeza, trazer você. Você vai dar um show lá, viu? Então, boa sorte para você. Obrigado, fica com Deus. Obrigado, e é isso aí, gente. Programa de Cara com Cara encerra por aqui. Eu agradeço mais uma vez a grande audiência de todos vocês e fiquem ligados durante toda essa semana e na próxima, porque eu tenho certeza, trouxe hoje um convidado especial para mim e com certeza será também para você.